É isso, galera. Para quem acompanha o canal aqui, eu já tinha dito que o São Paulo provavelmente resolveria esse imbróglio com a Arboleda a partir da quarta-feira, depois que o São Paulo voltasse do Uruguai na estreia da Copa Sul-Americana contra o Boston River. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, ok. Aí que eu acredito que o negócio vai desenrolar, né? Essa é assim, não era uma informação, era uma opinião. Se tratando de que o Arboleda estava sumido em final de semana e que depois o São Paulo jogaria na terça-feira, algo para mim estava dizendo que isso seria resolvido a partir da quarta-feira, foi o que eu comentei aqui com vocês. E ontem à noite sai a informação do André Hernan, do Gabriel Sá, de que o Arboleda entrou em contato com a diretoria do São Paulo. Ele apareceu depois de 72 horas, beleza? A gente vai falar sobre isso. Isso e muito mais. Diego Fernandes, hein, apareceu ontem no São Paulo Day. Fez um vídeo ali, um vídeo de 1 hora, né? Porque foi um vídeo gravado, programado, com os economistas, enfim. Vamos repercutir um pouquinho sobre isso aqui também. E tem casarista expulso do São Paulo. Isso mesmo, para sumir do mapa, beleza? O vídeo, para não ficar muito longo, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, logicamente, boa noite também. Já peço para você, se você é novo por aqui e gostar do canal, você se inscreve também e deixa aquele like aí, rapaziada. Galera, deixa aquele like para fortalecer o vídeo aqui. São Paulinos e São Paulinas, sejam todos muito bem-vindos, sempre com o devido respeito. Vamos então para mais um vídeo, começando com essa então, sem perder tempo aqui, do Márcio Carlo Magno, o casarista, o braço direito do Casares, que foi expulso, ele mesmo, Márcio Carlo Magno, que antes de se tornar o CEO do São Paulo ali, né, cargo que o Casares cedeu para ele, ele era conselheiro, abriu mão do conselho para ser remunerado, ganhar grana no São Paulo lá, era assalariado, era funcionário do São Paulo, e aí então a comissão, não a comissão de ética, perdão, toda vez eu me confundo, mas a comissão disciplinar, né, que é ali a questão disciplinar quando trata lá dos sócios, quando é o conselho de ética, são os conselheiros, certo? É isso. Decidiram, então, por expulsar Márcio Carlo Magno. Está expulso do São Paulo, tá bom, galera? Ele vai recorrer? Vai recorrer, ele tem direito de recorrer internamente, mas ele tem que recorrer para os mesmos que expulsaram ele, ou seja, são os órgãos internos ali do São Paulo, as autoridades, né, internas dentro do São Paulo, que se caso ele recorrer, vão julgar também esse recurso dele. Ele tem direito a recurso, ok. Mas está aí, então, a comissão disciplinar aí, o órgão disciplinar que julga ali esses problemas de sócios, né, dentro do São Paulo ali, tomaram a decisão, então, de expulsar o Márcio Carlo Magno, que era braço direito do Casares, era o tal CEO do Casares, o homem que, por ali, acho que uns 30 dias, chegou a ser esse homem forte ali do futebol, com a saída depois o afastamento do Casares, quer dizer, todo mundo foi saindo, né, galera? E aí, então, o Carlo Magno estava aí recebendo, né, recebeu uma grana do São Paulo, porque ele foi mandado embora, recebeu mais de 500 mil ali à vista, enfim, agora mais um caso encerrado. Detalhe, tá, galera? Amanhã, quarta-feira, é amanhã, o Douglas Schwartzman e a Mara Casares, eles vão passar pelo processo com o Conselho Deliberativo, tá? De que eles poderão ser expulsos. O parecer do Conselho de Ética é para que eles recebam a pena máxima, que é a expulsão também do São Paulo, e aí sim eles perderem ali o direito deles como conselheiros, os direitos políticos dele. Esses aí devem ser expulsos amanhã, Mara Casares e Douglas Schwartzman. Percebam que está acontecendo uma limpa, por mais que ela esteja no início ou não seja a ideal, ainda está acontecendo. Tá aí, então, só para atualizar. É amanhã, vai ser importante. Essa votação aí, essa é interessante com esses dois conselheiros que vinham lesando o São Paulo, segundo as apurações da polícia, né, galera? Gostou da informação? Comenta aí, fique à vontade se você gostou dessa notícia do Márcio Carlo Magno expulso do São Paulo, beleza? Casarista, né? Braço direito do Casares, um parceiro, os parças, né, galera? É isso aí. Tá bom. Antes da gente falar aqui, então, dessa do Arboleda, vamos falar do Arboleda já, depois eu falo do São Paulo Day, do Diego Fernandes, que ontem apareceu, tá? O que o Diego Fernandes falou ali. Vamos lá para essa do Arboleda, galera. Segundo as informações, galera, ontem
à noite, o Arboleda apareceu, ele entrou em contato com a diretoria do São Paulo, já que o São Paulo não conseguia entrar em contato com ele, porque ele mudou o número de telefone. E a promessa é que de agora, nas próximas horas, Arboleda apareça e resolva esse imbróglio. O que deve acontecer? Segundo os setoristas do São Paulo, eles estão apostando que o Arboleda não joga mais com a camisa do São Paulo, que vai acontecer o quê? Uma rescisão. O que vocês acham, galera? Vamos comentar. Comentei. O que vocês acham disso? Eu vou dar meu palpite aqui também. Faz parte, errar ou acertar faz parte, é só um chutômetro, não tem problema, tá bom? Até porque até o momento ninguém tem informação do que vai acontecer. Lógico, né? Porque tem a vontade do jogador e a vontade também do clube. Qual seria essa vontade? O jogador falou que não vestiria mais a camisa do São Paulo. E o São Paulo também tem o desejo de rescindir o contrato com o Arboleda. Então o que vai acontecer aí? Uma rescisão amigável? Será que é isso? O Arboleda não joga mais pelo São Paulo? Não veste mais a camisa? Ou simplesmente será que vai ter uma punição mais grave, mas ele continua no São Paulo? Coisa que eu não duvido, tá? De verdade. Eu até acredito que pode acontecer se caso o jogador estiver arrependido, falar, me desculpe, por favor, eu errei isso e aquilo, pô, quero continuar. De repente ele fala, não, eu quero continuar no São Paulo. Aí o São Paulo fala assim, não, a gente quer te mandar embora. Ele fala, não, mas eu não quero sair. Aí o São Paulo fala, não, eu vou te mandar embora. Aí o São Paulo tem que pagar uma boa nota para ele, aquela rescisão, mais de 10 milhões, porque você vai pegar todo o salário do cara, tem para esse ano, tem para o ano que vem. Gente, é muita grana. Então, o Arboleda, que me parece que financeiramente ele está enroscado, está com dificuldades financeiras, não é vantajoso para ele, olha só, não é vantajoso para ele rescindir amigavelmente, sair sem receber nada. Esse amigavelmente sempre sobra ali uma graninha, sempre o clube paga alguma coisa para o jogador. Você já viu alguém sair do São Paulo e não receber nada? Então, eu acho que vai ser nesse caminho aí. O jogador não vai sair com mãos abanando, até porque ele tem aí credores, ele tem cobrança, ele tem problemas financeiros aí para resolver. Vamos ver, galera. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, tá? Vamos aguardar então. Ele entrou em contato ontem com a diretoria, estava sumido há mais de 72 horas, entrou em contato e prometeu então ir resolver essa situação nas próximas horas. O São Paulo que hoje joga contra o Boston River lá no Uruguai. E olha isso, gente. Ontem eu olhei, galera, ontem eu tive a informação de um amigo lá, um torcedor, tá, que está no Uruguai, e aí ele mandou para mim, falou, Big, assim, olha só, cara, 1.200 ingressos só vendidos até agora. Eles vão jogar no Estádio Centenário do Uruguai. Que o Boston River é um time pequeno no Uruguai e está mal lá também no campeonato, galera. Então, o São Paulo que inclusive viajou, levou os principais jogadores também, e levou uma garotada. O São Paulo deve entrar com um time misto, mas pelo visto o Roger Machado não vai entrar com um time totalmente reserva, não. Pelo menos com os jogadores que viajaram. Então o São Paulo vai entrar com um time mais forte para jogar com o Boston River, pelo que o São Paulo também está parecendo que vai dar essa importância para a Copa Sul-Americana, né? Então é isso, vamos ver o jogo hoje à noite. O jogo passa na Paramount, né? E também no SBT. É a estreia do São Paulo na Sul-Americana. Inclusive, se você quiser deixar o seu palpite aí, deixa o palpite aí. Valeu? Vamos falar agora do Diego Fernandes? Pois é, galera, que decepção, na minha opinião, né? O tal SPD do São Paulo, o Diego Fernandes, que fez ali um vídeo, né, programado, o vídeo foi estreia, eu achei que fosse uma live que estaria ao vivo, pelo menos foi o que pareceu, porque quando ele falou isso ano passado ainda, ele dizia que era uma live que ele ia fazer com economista, com possíveis investidores e tal. Pelo menos nessa primeira live, ele não fez isso. O que teve ali foi uma conversa, sabe? Um papo entre youtubers, criadores de conteúdo, jornalistas, profissionais da área da finança, aquilo que a gente já faz no dia a dia, que são lives, discutir os problemas do São Paulo. O São Paulo está com problema financeiro, o problema do São Paulo finança, o São Paulo vende mal, o São Paulo contrata mal, o problema do São Paulo é institucional. Tudo isso que a gente fala no dia a dia foi o que eles conversaram ali, os três. E foi assim um vídeo gravado de 1 hora. Me parece, tá? Segundo o que está na descrição lá, e pelo que eu vi na descrição e pelo que o Diego Fernandes falou, terão mais 3 programas. Ainda não falou data, né? Pelo menos eu não vi data, tá, galera, na programação.
eu fui direto assistir a live, eu não vi se tem data, mas segundo ele vai lançar depois mais 3 programas, que assim, no próximo programa, como ele falou, vai apresentar o caminho, não a solução, o caminho. Eles falaram muito em dívida, em PIB, dívida do São Paulo é grande, vai duplicar, não tem como, ninguém quer investir no São Paulo, ninguém vai investir sabendo dessa politicagem no São Paulo, do jeito que está o clube e tal. E falaram também que o São Paulo tem que virar uma SAF, porque é isso, porque é aquilo, coisa que a gente já fala no dia a dia. Para mim foi uma grande decepção, pelo menos nessa primeira live, mas eu entendo que é o início, pelo menos eu entendo assim, tá? Para dar o mérito do o cara que vai, vou propor ali, vou fazer 4 programas, que foi o início, não ia soltar tudo de uma vez. Eu, pelo menos, estou na inocência de pensar isso. Ainda acredito que tem alguma coisa aí que vai chegar no final que ele vai apresentar, porque senão não faz sentido nenhum, correto? Fazer live, um vídeo só por fazer, falando, não, porque tem que mudar, porque tem que fazer isso, eles não abrem a porta, a gente sabe como que, poxa, isso a gente já faz o dia a dia, todos os dias praticamente, todo canal que você assiste do São Paulo já faz isso. Então, por ser a primeira live, dá até para entender o primeiro vídeo, né? Mas eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu confesso que eu esperava mais. Eu tive uma esperança de ter algo a mais. Aí o problema é meu, ok? Sem problema nenhum. Mas, né, cara, vamos ver aí nos próximos aí, galera, se vai ter algo de diferente. Né? Mas pelo que foi a primeira, eu já estou meio que imaginando o que serão as outras. Vou assistir, obviamente, porque eu sou um criador de conteúdo, trazer a informação para vocês também. Mas assim, já vi que não adianta a gente ter muitas esperanças, né? E falando em esperanças, por exemplo, o Marcelo Pepe, de novo, ele foi no canal do Arquibancada Tricolor ontem, e semana passada ele foi no canal lá do Somos Todos São Paulinos, do Paulo Pontes, do Ramone Ártico e tal. E aí é mais do mesmo, né, galera? Fala sempre a mesma coisa, esses conselheiros, né? Aí eles não são muito a favor de entregar o poder, eles não são muito a favor assim de do São Paulo virar uma SAF, por exemplo. Eles não são muito a favor de valorizar os garotos, eles acham que tem que vender mesmo, porque não, ó, tá apertado, tem que vender. Então esses conselheiros no São Paulo, assim, são poucos que pensam fora da caixinha, sabe? Que tem a ideia de ver um São Paulo diferente. Eu vejo a maioria pensando mais do mesmo. E pensando nisso, só para vocês terem ideia, por exemplo, já se articula no São Paulo a questão do, por exemplo, quem deve, galera, a disputar as eleições agora no final do ano são os casaristas, os ex-apoiadores do Casares, que estão formando uma chapa forte. O Pinote, por exemplo, não deve entrar na disputa, até porque se ele for punido também não vai mesmo, mas já estão se falando que o Pinote não vai concorrer, ok? Agora, vamos ver se vai se confirmar a punição para ele ou é outra questão, mas o Pinote era uma esperança da torcida por pensar fora, aquele cara que pensa fora, tem ideias diferentes, não depende do dinheiro do clube, mas pode ter acontecido aí um acordo entre eles para tirar o Pinote fora da jogada, eu não duvido nada. Então, quem que nós teremos de nomes pela frente ainda? Não sabemos ainda nem nome da oposição, muito menos nome ainda da situação. O que se fala ainda é que o próprio Harry Macis, lá dentro do São Paulo, já cogita dele, sim, se candidatar também para ser presidente do São Paulo para o triênio 2027, 2028, 2029. Vamos ver, né, cara? Eu confesso para vocês que eu queria, assim, uma mentalidade diferente dessa do São Paulo modo associativo, mas a gente está vendo também que está cada vez mais difícil. Às vezes a galera confunde, quando a gente fala que quer a melhora do São Paulo, aí às vezes aparecem uns caras falando assim, você não sabe o que fala, o São Paulo é gigante, o São Paulo é isso, lá dentro do São Paulo tem pessoas muito boas. Aí você pergunta para a pessoa assim, mas por que está nessa situação? Por que está com esses escândalos? Aí a pessoa não sabe responder, não sabe o que falar. Não, porque o meu vô, o meu pai foi conselheiro, foi secretário de não sei das quantas. Tá, mas foi. Anos 90, anos 80, começo dos anos 2000, até meados dos anos 2000. De 15 anos para cá, é destruição do São Paulo. Infelizmente. E a gente torce para a melhora do clube, né, galera? Então, assim, às vezes tem gente fora da realidade que fica imaginando, ó, a piscina é bonito, o quiosque é bonito, o bar de areia é bonito, olha que maravilha, que lindo São Paulo. Ó, nós temos um estádio próprio e tal, beleza. Puxa os últimos 15 anos para cá, que o que rege o São Paulo é o futebol.
que São Paulo ganhou? Vou te contar, a gente tem que acordar para a realidade, né, galera? Então, assim, esse clube precisa melhorar, senão onde que a gente vai parar? Valeu, meus amigos, tamo junto, forte abraço. Ah, e detalhe, o São Paulo é um gigante, jamais vai deixar de ser um gigante. Só que as pessoas que estão lá são, ó, pequenininhas, mentalidade minúsculas, que não deveriam estar lá. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, vamos São Paulo, é nóis.